retornar a segunda aula, né? Então nós vamos ver. Vou comentar mais alguma outra coisa sobre essa parte de saber identificar uma planta de folha fina e uma planta de folha larga. Então assim, geralmente o herbicida que faz controle da planta de folha fina, ela faz só de folha fina, folha larga só de folha larga. Tem produto que faz os dois, mas de maneira geral a gente trabalha com os dois separados, de maneira geral. O ideal seria fazer eles juntos. Vai entrar menos com a máquina na roça, enfim, né? Seria o ideal. Mas vamos lá. Outra coisa importante que eu acho que é essencial para a gente começar a falar de identificação de planta daninha, é saber que nós temos dois tipos de planta daninha. Então, o de folha fina e o de folha larga. Geralmente os herbicidas, estou falando agora de controle químico, né? Quando eu falo assim essa parte de controle de folha fina e folha larga, eu estou falando de aplicação de herbicidas, que é o mais comum, né? Você pega soja, milho, é mais comum você usar herbicidas. A gente usa muito pouco essa parte de mecânica, essa parte de biológica. Então assim, nós temos dois grupos de planta, de folha fina e folha larga. Quando o produto ele faz controle de folha fina, a gente fala que ele é graminicida. Então, graminicida é um produto que controla plantas de folha fina. Latifolicida é aquele herbicida que faz controle de folha larga. Então, graminicida, é muito comum você chegar na cooperativa, o cara fala assim, eu vou ter que fazer a aplicação de um graminicida na minha área de soja, que está cheio de capim lá, está cheio de grama, tá? Então, essa é uma denominação. Agora, mas como saber quando a planta é uma grama e quando a planta ela é uma folha larga? Como saber? Vamos imaginar assim, vocês se formam, vai trabalhar numa fazenda, num sítio, numa propriedade, né? E vocês não conhecem muito bem a planta, mas vocês sabem que está ali a erva daninha, vocês sabem que ela está no lugar errado, só que vocês não sabem se é folha fina ou folha larga. Existem alguns macetes que a gente usa, às vezes a gente não aprende muito isso aí na escola, às vezes a gente até aprende na escola, mas às vezes a gente passa batido, né? Esse aqui é essencial para fazer a identificação de planta daninha. Então assim, a planta daninha, toda vez que ela for folha larga, tá? Ela tem algumas características que é peculiar a ela. Então toda vez que ela for folha larga, normalmente ela possui a raiz pivotante. Então o que é uma planta de raiz pivotante? Vou pegar aqui, ó. Alguém sabe que planta daninha que é essa aqui? Caruru, né? Isso aqui é um caruru, aparentemente, eu não sei se ele é roxo. Pode ser que seja um caruru verde, né? Mas ele como está seco, é difícil se identificar, mas não está parecendo roxo. Porque o roxo, desde pequenininho, ele já é roxo, né? Esse aqui é um caruru. Caruru é folha fina ou folha larga? Folha larga, ótimo. Que tipo de raiz que vai ser do caruru? Pivotante. Então isso é meio que regra. Toda vez que a planta for erva daninha, planta daninha, raiz, ela for folha larga, necessariamente ela vai ter raiz pivotante. Isso é meio que regra, tá bom? Então chegou na roça, olhou lá, arranca a planta. Cara, não tenha preguiça. O pessoal não tá. Tem gente aí, ó. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já fiz estágio uma vez com um rapaz. O cara, ele fazia vistoria na roça em cima da caminhonete. Ele chegava na beira da estrada, parava o carro, trepava na saveira lá e ficava olhando. Você acha que isso aí isso aí é dar assistência técnica? Entra na roça, cara. Põe um protetor de canela, bota um chapéu na cabeça, bota um canivete no bolso, o celular e entra na roça. Vai lá ver o que tem na roça. É igual a gente, né? O médico que não faz exame, que não faz exame certinho, que não faz exame corretamente, não é médico. Você vai nesse médico, duvido que você vai nesse médico de novo. Então é assim, tem que entrar na roça, tem que arrancar a planta daninha e olhar a raiz. Opa, isso aqui, pela raiz pivotante, isso aqui é uma planta de folha larga. Beleza? Isso é meio que regra, tá? Como é que eu sei que a planta ela é raiz pivotante? Normalmente, as plantas de folhas largas, elas têm, o centro da raiz é grossa, a gente chama de pivô, né? E ela vai ter as raízes secundárias, terciárias do lado. Mas ela vai ter um canal grosso. Geralmente essa raiz mais grossa, ela tem uma função de absorver mais água, mas absorve também nutrientes. Mas ela vai explorar mais profundidade do solo e ela vai buscar água lá embaixo. Essa é a principal função
Essa é a principal função, não é a única função dela. E as pequenininhas do lado, elas vão reter nutrientes. Elas ficam na superfície do solo ali, na matéria orgânica, nutrientes que estão ali e vão absorver para nutrir essa planta. Belezinha? Outra característica... Bom, vamos lá. Então, planta de folha larga, raiz pivotante. Se eu pegar uma planta de folha fina, olha a raiz da planta de folha fina. Como é que chama esse sistema radicular aqui? Fasciculado ou cabeleira. Então, ó, planta de folha larga, sistema radicular pivotante. Folha larga. Planta de folha fina, sistema radicular fasciculado ou cabeleira. Parece uma peruca, né? Por isso que chama cabeleira. Ó. Se você procurar aqui, você não vai achar no centro a raiz grossa. Não tem. Ela tem as raízes, de maneira geral, elas são iguais. Tá vendo? Sistema o quê? Sistema radicular da folha fina, ele é fasciculado ou cabeleira. Mas o ideal seria fasciculado, né? Então ele é um sistema radicular fasciculado. Então, arrancou a planta daninha do solo, não tem a principal grossa, já liga a lanterna. Opa, espera um pouquinho. Aqui vai ser fasciculado. Beleza? Planta de folha larga, como é que é o sistema radicular? Pivotante. Planta de folha fina, fasciculado ou cabeleira. Ótimo. Maravilha. Só isso? Só isso ou tem mais alguma outra característica que mostra com que a planta ela seja folha fina ou folha larga? Tem um outro jeito. Espera só um pouquinho para os meninos copiar. Planta de folha fina, cabeleira ou fasciculada. Planta de folha larga é pivotante. Outra característica, pessoal, que é importante salientar, né, que é importante discutir com vocês, é que assim, através da folha eu consigo saber também se a planta é folha fina ou folha larga. A folha, ela tem duas características que para mim ela é essencial. Vou até chegar mais perto aqui, Robson, pra mostrar para ele. Pode ficar aí. Então assim, ó, a planta de folha fina, ela tem a folha. Qual que é a função da folha mesmo? Fazer fotossíntese. Então, a fotossíntese ela vai acontecer na folha. A principal a parte da planta que vai ter a fotossíntese é a folha. A folha é o carro-chefe da fotossíntese. A folha, ela tem partes. Então a gente tem, nós chamamos isso aqui de limbo foliar. Se vocês olharem bem aqui, isso aqui é uma folha isso aqui isso aqui é o pânico, né? O capim colonião. Se vocês olharem na folha, vocês vão ver que tem umas linhas. Tá vendo as linhas? Como é que chama essas linhas? Chama nervuras. Tá vendo? No centro não tem uma linha grossa. Tá vendo? E não tem umas linhas finas do lado. Chama nervuras. Essas nervuras, elas são canais onde a água ela vai ser distribuída ao longo do limbo foliar. Então, quando a planta ela absorve a água pela raiz, a água vai subir, nutrientes do solo, vem para a folha. Esses canais eles vão irrigar os nutrientes ao longo da folha. Tá? Isso aqui é como se fosse um canal. Imagina um canal de irrigação. Ó, quando a gente vai tomar um refrigerante, você tem o canudinho, né? Qual que é a função do canudinho? É tirar o líquido da garrafa e colocar na sua boca. Então você vai puxar. É mais ou menos assim que funciona. A raiz ela vai puxar esse nutriente, líquido, ele vai ser irrigado na folha, chama nervuras. Então eu vou ter a nervura principal, que é essa grossa, e vou ter as nervuras secundárias e terciárias, que são essas mais finas. Tá certo? Vamos lá, então vamos lá. Outra coisa importante que vale a pena vocês entenderem é isso aqui, ó. Toda a folha fina, tá vendo essa capinha aqui? Alguém sabe como é que chama? Estudou lá em biologia? Isso aqui chama bainha. Então eu tenho o limbo foliar composto por nervuras e tem a bainha. Chama bainha essa capinha. O que é a bainha? A bainha é uma capa que vai ligar a folha ao caule. Certo? Então é assim, ó. Opa, bateu no rosto aí. Porque é assim, ó. Toda a folha fina, ela tem a bainha. Toda. Sem exceção. Ela vai ter essa capinha. Vocês vão ver que na folha larga ali do caruru não tem essa capinha. Chama bainha. Vamos lá. Isso aqui é essencial. Como é que eu sei que essa planta ela é folha fina só pela nervura? É que assim, ó, na folha fina, as nervuras não se tocam. Você pode ver que aqui, ó, olha pra você ver. Se olhar assim até melhor. Você tá vendo? Deixa eu botar o reitinho aqui no chão. Tá vendo?
as nervuras elas estão do lado do outro, elas não se tocam. Tá vendo aqui? As linhazinhas, elas estão uma do ladinho da outra, elas não se tocam. Elas tanto não se tocam, que se eu quiser rasgar essa folha de fora a fora, eu rasgo. Ó. Tá vendo? Ela rasga de fora a fora. Essa daí é a monocotiledônia, né? Também monocotiledônia, mas isso aí deixa para um outro momento, senão começa a confundir muito. Ó, se eu quiser rasgar de fora a fora, eu rasgo. Eu rasgo por quê? Essas linhas elas estão uma do lado da outra e elas não estão se tocando, por isso que ela rasga. Então, ó, se eu chegar na roça e eu tiver uma folha com bainha, que é essa capinha, e a folha rasgar de fora a fora, porque as nervuras estão do lado da outra, é folha fina. Se não rasgar, é folha larga. Vou dar um exemplo de folha larga aqui no caruru. Isso aqui vai ficar até legal. O caruru fica melhor ainda. Lá, tá vendo aí? Tá vendo as linhazinhas? É a mesma função da linha que tem aqui nessa folha larga, tem na folha fina. A função dessas linhazinhas, as nervuras principais e principal e secundária, é distribuir água, água nutriente. Se eu quiser rasgar essa folha aqui de fora a fora, ela rasga? Por que não rasga? Porque as nervuras estão tocando. Você tem a principal, que é grossona, e elas estão aqui fica melhor de ver, né? Tá vendo? Elas vão morrendo na principal. Aqui sai uma, vai morrendo. Então se eu quiser rasgar, quer ver que ela não rasga? Ó, ela não rasga. Entendeu? Então, se eu pegar uma folha, eu tiver uma principal e as outras for morrendo nela, é folha larga. Se eu tiver uma principal e eu rasgar de fora a fora, porque as linhas estão do ladinho da outra e não se tocam, é folha fina. Depois nós vamos falar de monocotiledônia e de dicotiledônia. Tá claro isso, gente? Belezinha? Mais alguma dúvida? Não. E como é que chama esse cabinho, então? Lá na folha fina, como é que chamava o cabinho? Bainha. E aqui chama, como é que chama isso aqui? Chama pecíolo. Então as folhas largas, elas são folhas pecioladas, chama pecíolo esse cabinho aqui, ó. Lá na folha fina é chamada de bainha. Aqui chama pecíolo. Então as folhas largas são pecioladas. O que é o pecíolo? É esse cabinho que vai ligar ao limbo foliar, onde faz fotossíntese, ao caule da planta. Pecíolo. Calma que vocês vão aprender isso aí em biologia, vocês vão ficar um ano inteiro estudando a parte de morfologia de vegetal, tá? Vocês vão lembrar de mim lá na frente. Belezinha, pessoal? Alguma dúvida disso? Não. Então vamos ver então agora algumas plantas. Vou pedir um favor para vocês. Vocês colocam para mim, eu ponho assim, ó, exemplos de folhas largas. Exemplo de folhas largas. Então vamos lá. Exemplo de folhas largas. Aí pode colocar número 1. Beleza? Terminaram aí? Agora vamos comentar sobre um assunto aqui. Então, as plantas daninhas, elas são divididas da seguinte maneira. Então eu tenho a semente da planta, eu tenho a planta adulta e eu tenho a plantinha novinha. Então eu tenho a semente, como mostrei para vocês no slide, a gente tem a planta adulta e nós temos a semente. Qual fase de crescimento da planta é mais fácil de ser feito o controle? Quando ela está novinha. Então, toda vez que vocês deixam a planta com semente para fazer o controle dela, qualquer tipo de controle, seja mecânico, seja cultural, seja químico, vocês vão ter mais dificuldade de fazer o controle dessa planta daninha quando ela tiver semente. Por quê? Quando a planta ela tem semente, cara, ela é muito resistente. Tá? É até tão resistente que chega nessa época, vocês vê lá no meio do... Tá com quase 50 dias que não chove aqui na região nossa. Mas você vê a planta adulta, ela tá forte ainda. Mas você vê a plantinha novinha, tá tudo morrendo. Então, a plantinha novinha, ela tem mais sensibilidade aos fatores externos, qualquer fator externo, do que uma planta adulta. Então, não podemos deixar a planta daninha, ela soltar a semente para fazer o controle. E outra coisa importante, por que também que nós não podemos deixar a planta daninha com semente para fazer o controle? É que toda vez que ela emite a estrutura de frutos, ela vai gerar o quê? O que vai sair a partir daqui? Vai sair semente. Essa semente, uma vez ela caindo no solo, o que vai acontecer com esse solo? Ela vai praguejar o solo. Então, nós temos que fazer o controle na planta mais nova porque é mais fácil, é mais barato para a gente fazer o controle aqui nela mais nova. E quando eu faço o controle nela mais nova, eu evito com que ela deixe descendente depois no solo. Porque vocês têm que entender que o solo ele é um armazém de semente de planta daninha. Nós chamamos isso aí de banco de semente, né? O banco de semente. Toda vez que a semente cai no solo, uma pequena parte nasce, outra parte fica dormindo.
a gente chama de dormência, né? Ela entra em dormência e fica ali quietinha, esperando o momento certo para nascer. Então vamos lá. Que planta que é essa aqui? Caruru. Vamos colocar caruru branco. Ou caruru verde, né? Vamos lá. Com base nisso que eu falei, qual que é a identificação que vocês fazem? É folha fina ou folha larga? Então vocês vão colocar um tracinho e colocar assim, ó. Folha larga. Deixa eu fazer um comentário dela. Uma característica do caruru que é interessante. Todo mundo colocou aí? Caruru branco ou verde, né? Tracinho e ele é uma folha larga. Pessoal, uma coisa importante que vocês vão... eu só aprendi isso aí no campo, eu não aprendi isso aí na escola. Tem coisa que a gente não aprende na escola. A gente aprende vivendo, né? É só a vivência que faz a gente aprender. Tem algumas plantas daninhas que elas indicam fertilidade no solo. Então, por exemplo, o dia que vocês passarem num lugar que vocês vêem caruru, vocês podem ter certeza que aquele solo é fértil. Caruru ele é uma planta enjoada, ele só desenvolve geralmente em solo fértil. É tão verdade que eu estou falando que às vezes você passa numa roça e você vê mancha de caruru. Você não vê geral. Porque o caruru ele é uma planta daninha indicadora que o solo é fértil. Então você passar na estrada, vocês têm que começar a apurar, pessoal. Vocês têm que, a gente tem um sentido, você tem que apurar esse sentido. De começar a perceber as coisas. Falar assim, ó, lá tem. Por que será que lá tem uma mancha e no outro lugar não tem? Isso é curioso, pô. A curiosidade nos dias de hoje, gente, vale milhões. Né? Hoje em dia, a moeda mais importante que a gente tem é a mente. Sabia? A inteligência é a moeda de troca desse século. É a mente. É tão verdade isso que está cheio de cientista brasileiro indo embora para outros países, porque os caras são inteligentes e está aqui subaproveitado. Então, mas o cara que é cientista, ele é curioso. Fala assim, mas por que será que essa planta daninha está ali? Às vezes o cara passa na estrada, ele nem vê que tem planta daninha. De tão cozido que o cara é, né? Então percebe, fala assim, por que será que tem essa planta daninha lá e mancha? Então geralmente os carurus de maneira geral, eles são indicadores de solo fértil. Sabe samambaia? Vocês conhecem samambaia? Alguém já foi para Sapopema, São Jerônimo da Serra? O dia que vocês for passar Sapopema e São Jerônimo da Serra, vocês começam a prestar atenção quando passa São Jerônimo, antes de chegar em Sapopema. Você começa a perceber que na estrada está cheio de samambaia. Samambaia é indicadora de solo ácido. Então toda vez que vocês vê bambu e samambaia numa área, ela indica que o solo está ácido. Percebe? Então, as plantas daninhas, elas têm uma desvantagem, mas também elas conseguem passar para a gente algumas características que elas gostam. Tá certo? Caruru é uma planta dessa. Outra coisa importante, vocês já viram semente de planta de caruru? Alguém já chegou a ver a sementinha? A sementinha é uma sementinha preta. Há uns 20 anos atrás, McDonald's ou é McDonald's? É McDonald's, né? Que faz lanche. O McDonald's ele teve uma crise de gergelim no mundo, Rod. E o que eles fizeram? O McDonald's estava fazendo teste com semente de gergelim para ver se para substituir, fazendo teste com semente de caruru para substituir o gergelim. Que eles usam gergelim no lanche, né? Isso aqui, cara, é extremamente proteico a semente do caruru. Sabia disso aí? Tem um nível de proteína altíssimo, gente. Vocês não têm noção. Só que só tem um problema, ele é amargo, ele é ruim. Beleza? Pessoal, então vamos fechar a segunda aula. Alguém tem alguma dúvida do que foi falado até aqui? Não? Belezinha? O tom de voz tá bom? Dá pra continuar assim? Então beleza, então vamos fechar essa segunda aula. A gente retoma depois o conteúdo na terceira. Beleza, galera? Valeu!